4h32 da madrugada, 1º de novembro de 2025. Num instante que pareceu dividido entre o silêncio e o impacto, o céu do norte da Ucrânia explodiu em chamas. Em questão de segundos, 42 mísseis de cruzeiro Kalibr e 18 drones Lancet, somando mais de 160 milhões de dólares em poder destrutivo, desabaram sobre Kharkov, Cherniv e Sumy. 3 cidades que, juntas, abrigam mais de 3,2 milhões de civis. E aqui está o ponto onde a história ganha um novo tom. A capital russa não é qualquer alvo. Ela é vigiada por 240 estações de radar, 2 sistemas Pantsir S-1, um centro completo de guerra eletrônica, o Kasuga-4, e uma rede de 76 mil câmeras de vigilância. Tudo isso formando um escudo avaliado em 9,4 bilhões de dólares, um dos mais temidos do planeta. Mas surge a pergunta inevitável: será que uma das defesas mais avançadas do mundo seria capaz de proteger seu território mais simbólico? Ou estaríamos assistindo apenas ao primeiro capítulo de algo muito maior do que qualquer analista previu? E antes que a próxima peça desse quebra-cabeça se revele, inscreva-se no canal para continuar acompanhando essas histórias que redefinem a guerra moderna. Respire fundo. A próxima parte começa agora, 1º de novembro de 2025, 4h32 da manhã. O norte da Ucrânia acordou com o som do impossível. O céu, que deveria anunciar o amanhecer, brilhou antes da hora. Não com luz, mas com fogo. Linhas incandescentes cruzaram o horizonte como se o próprio firmamento tivesse sido rasgado. Em milissegundos, radares explodiram em alertas, sirenes ecoaram por cidades adormecidas e o país inteiro entendeu que aquele dia começaria manchado pelo aço e pela neve. Era o início da Operação Ofensiva de Inverno. Da fronteira russa, um enxame de destruição avançava. 42 mísseis de cruzeiro calibre Piotr-42 e 18 drones suicidas. Lancet, avaliados em mais de os 160 milhões dólares, mergulharam rumo às cidades de Kharkiv, Chernihiv e Sumy, onde mais de 3,2 milhões de civis viviam suas rotinas congeladas. Rotinas que não existiriam mais dentro de alguns minutos. Os primeiros pontos vermelhos surgiram nas telas de comando às 4h33. Depois vieram dezenas. Depois, centenas. Era como observar uma tempestade de aço tomando forma. "Ativem todos os sistemas de defesa", gritou o comandante ucraniano. 30 segundos depois, as baterias Patriot e ISM despertaram como gigantes adormecidos. Colunas de luz azulada subiram em direção às sombras metálicas que mergulhavam sobre o território. 36 mísseis interceptores cruzaram o céu como relâmpagos, explodindo drones e mísseis com rupturas de luz branca que iluminavam as ruas como flashes fotográficos. 18 drones foram abatidos, mas 6 mísseis passaram, e 6 foram suficientes para transformar a madrugada em tragédia. Chernihiv foi a primeira a gritar. Às 4h45, o pavimento tremeu como se tivesse vida própria. Um dos mísseis atingiu a torre da maternidade central, uma estrutura de concreto reforçado que desabou em 19 segundos. Vidros voaram como chuva cortante. Equipamentos incendiados espalharam fumaça tóxica pelos corredores. 38 mortos. 127 feridos. 19 recém-nascidos atingidos pelas explosões. 11 profissionais de saúde soterrados. Uma enfermeira com o rosto coberto de fuligem correu segurando 3 bebês tremendo de frio, atravessando um corredor que ardia atrás dela. Cada passo ecoava como um pedido de socorro. E ao redor, apenas sombras e fogo. O ataque destruiu 14 subestações, inutilizou 312 transformadores e mergulhou 5 províncias na escuridão. 400 mil pessoas perderam o aquecimento e o termômetro caía abaixo de 1 DAG. Ambulâncias cruzavam a net como vultos frenéticos. Os bombeiros, sem água suficiente, tiveram de derreter neve para combater as chamas. Era o tipo de ironia cruel que só guerras sabem produzir. Às 4h47, o último míssil russo
atingiu uma fábrica de drones próxima de Sunumi, um complexo avaliado em uns 93 milhões. 12 mil metros de infraestrutura desapareceram em uma única explosão. Fragmentos de fibra composta foram encontrados a 800 metros de distância. Quando a manhã finalmente chegou, 9.800 pessoas haviam sido evacuadas sob o som de sirenes e o choro de crianças agarradas a cobertores úmidos. Imagens de satélite mostravam 112 incêndios ativos. E então ficou claro, aquilo não era apenas um ataque. Era uma mensagem russa. Uma mensagem lançada a menos de 80 quilômetros do flanco leste da OTAN. E foi nesse cenário, fumaça, neve e desespero, que a Ucrânia decidiu responder, não com ódio, mas com precisão cirúrgica. A SU-20, sob Kiev, ainda coberta de poeira e fuligem, o presidente Vladimir Zelensky reuniu seu círculo mais restrito em um bunker enterrado sob camadas de aço e concreto. Telões mostravam hospitais destruídos, povoados sem energia e fluxos contínuos de famílias caminhando para o oeste na tentativa desesperada de escapar do frio. O silêncio durou longos segundos, até que o comandante em chefe, Alexander Sersky, falou: "Iniciar a Operação Espiral do Portão." O ar no bunker ficou mais pesado. A Ucrânia não iria apenas se defender, iria mirar onde Moscou jamais imaginou ser alcançada. O alvo, o coração do poder russo. O reator F1 do Instituto Keradov, subestações centrais de Moscou, instalações críticas da capital. Em uma pista de pouso subterrânea próxima de Venetia, 2 caças MiG-29 Fulcrum, fortemente modificados, aguardavam. Cada um valia muito menos do que um caça russo moderno, mas era justamente essa assimetria que tornava a situação poética. Revestimentos furtivos, supressores infravermelhos, sistemas digitais de camuflagem que reduziam a detecção em 87%, armas avaliadas em uns 48 milhões e uma missão praticamente suicida: atravessar 600 km de espaço aéreo hostil, protegido por 240 estações de radar, sistemas Pantsir 76 mil câmeras e unidades de guerra eletrônica Cross A4. O anel defensivo custara os 9,44 bilhões para ser construído. Kiev pretendia rompê-lo com 2 caças que juntos não chegavam a uns 12 milhões dólares. Antes da decolagem, um mecânico pintou um glifo espiral nas fuselagens, símbolo da missão. Os pilotos apenas assentiram. Não havia discursos. Não havia promessas. Era uma operação para entrar na história ou para nunca ser contada por ninguém. 2 de novembro de 2025, 3h58, o contra-ataque começou. 2 MiG-29, codinomes Phantom 1 e Phantom 2, cruzaram a fronteira russa voando a Mach 1,7, a apenas 36 metros acima das copas das árvores, tão baixo que as sombras dos jatos se misturavam com as da floresta congelada. Nenhum radar os detectou. Às 3h59, Phantom 1 lançou um drone de isca Leica 100, um dispositivo de uns 25 mil dólares que simulava perfeitamente o radar de um caça grande. A Rússia mordeu a isca. 2 baterias Pantsir S-1, avaliadas em UAS 15 milhões de dólares cada, lançaram uma chuva de mísseis de UAS 1,9 milhão. A isca, que valia menos que um carro, destruiu o equivalente a várias mansões de luxo da elite russa. O sistema precisaria de 56 minutos para recarregar, e esse tempo era tudo que a Ucrânia precisava. Phantom 2 emergiu da neblina. Em 2,4 segundos, detectou uma unidade Cross A4, a mesma que havia cegado as defesas ucranianas na noite anterior. Uma máquina de uns 12 milhões de dólares. Um míssil anti-radiação Cocktail 31P subiu a Mach 3,5 e explodiu contra o alvo com uma temperatura de 1.200 de Gauss. Em 5 minutos, 3 centros de guerra eletrônica russos foram apagados. 20% da cobertura de radar de Moscou evaporou. Operadores gritavam leituras inexistentes. Baterias disparavam às cegas. O caos se espalhou como vírus digital. Às 4h05, o céu pertencia à Ucrânia.
Em 7 minutos, a Rússia perdeu 58 milhões alas. A Ucrânia gastou apenas os 200 mil alas. Os MiGs subiram a 10 mil metros. Moscou brilhava no horizonte. E então a ordem final chegou. Corredor alvo confirmado. Fase 4 autorizada. A armadilha estava completa. 4h07 da manhã. Moscou, a capital russa, dormia. E jamais imaginaria o que viria do céu naquela manhã. Às 4h40, às 09, o Phantom 1 liberou 3 mísseis R-77 que mergulharam como lanças de fogo em direção à Avenida Kutuzovsky, lar de generais, oligarcas e ministros. A explosão transformou uma torre de 70 andares em um farol de fogo. 3.000 janelas estilhaçaram. A temperatura passou de 900 hectopascals em segundos. Os radares moscovitas colapsaram. 76 mil câmeras desligaram simultaneamente. A região oeste mergulhou em escuridão por 14 minutos, o bastante para afundar qualquer metrópole moderna no caos. Às 4h11, Phantom 2 desceu pela fumaça e disparou 5 mísseis Cage-31. Um atingiu o prédio de reserva do parlamento. Outro explodiu depósitos de combustível da usina de Kunivó, queimando os 510 milhões em segundos. Janelas estilhaçaram até a margem do rio Moscou. Em 20 minutos, o Kremlin já registrava 12 mortos, 41 feridos graves, 300 chamadas de emergência. Viadutos travaram. Famílias correram a pé. O céu brilhava em vermelho. E então, silêncio. Apenas o som distante dos MiG-29 desaparecendo nas nuvens. A missão custara à Ucrânia menos de 4 milhões de dólares. O dano inicial em Moscou ultrapassava os 620 milhões de dólares. E então, às 4h02, Kiev transmitiu para o mundo: Moscou não é mais intocável. O sol nasceu sobre uma cidade irreconhecível. 18 incêndios ainda queimavam. A capital mais protegida do mundo recuava um século em 2 horas. Comunicações quebradas. Metrô paralisado. 9,4 milhões sem telefonia. E no bunker sob a Praça Vermelha, Putin murmurou: isto é guerra, mas não tinha como ordenar nada. Sua rede de comando estava em silêncio. Às 8h40, a OTAN se reunia sem condenar Kiev. Os IWA aprovavam mais 800 milhões de dólares para drones. A Polônia e os Bálticos abriam espaço aéreo para a Ucrânia. Zelensky apareceu em rede nacional e disse: não há céu seguro para quem bombardeia hospitais. Ao meio-dia, um relatório vazado da OTAN circulava. Um drone de 1.800 expôs a falha de uma defesa de quase 500 bilhões de dólares. Era a nova era da guerra, barata, inteligente, impossível de deter. Ao anoitecer, Moscou era apenas fumaça. E o mundo entendia o recado: não é o tamanho do exército, é o tamanho da ideia. Se esse conteúdo te prendeu até o fim, deixe o seu like. Ele ajuda mais pessoas a encontrarem histórias como esta. Para a Ucrânia, aquele momento não tinha nada a ver com vingança barata. Era algo maior, quase simbólico, a prova definitiva de que inovação, quando guiada pela necessidade, podia romper até as estruturas mais rígidas da intimidação. Os números falavam sozinhos, quase inacreditáveis. 420 milhões de dólares em perdas ucranianas, compensados por um contra-ataque que custou menos de 4 milhões. Uma proporção absurda, que fez especialistas revisarem em poucas horas doutrinas que haviam levado décadas para serem escritas. Muitos analistas não hesitaram, chamaram aquilo de a humilhação estratégica mais barata e mais devastadora da história militar recente. Pelos corredores silenciosos da Europa, diplomatas e generais começaram a sussurrar sobre um novo tipo de guerra, uma que não se travava em lama, neve ou trincheiras, mas em cabos, satélites, frequências e algoritmos invisíveis. Em Bruxelas, um relatório do Pentágono circulava discretamente entre mãos preocupadas. Muros de aço podem bloquear projéteis, mas não bloqueiam imaginação. Nem blindagem nuclear impede uma ideia que sabe exatamente onde atingir. Quando a fumaça finalmente se afastou das cidades atingidas, a Ucrânia acendeu velas para seus mortos, iluminando a noite com uma dor silenciosa e, ao mesmo tempo, com uma força que ninguém conseguia ignorar.
Em Moscou, enquanto autoridades tentavam reorganizar narrativas, o que se recolhia não eram apenas destroços. Eram certezas quebradas, como cacos de vidro espalhados pelo chão. E naquela quietude desconfortável depois do caos, uma verdade se ergueu com mais clareza do que qualquer explosão anterior. A era da força bruta estava chegando ao fim. Surgia ali uma nova lógica, onde um simples drone de $1.800 podia desmontar uma defesa avaliada em bilhões, e onde a coragem, quando se aliava à criatividade, viajava mais rápido que qualquer som, rompendo fronteiras e expectativas de maneira impossível de conter. Porque no fim de tudo, você pode silenciar cidades inteiras, derrubar redes elétricas, inundar a população com propaganda e tentar enterrar a verdade sob toneladas de medo. Mas existe algo que nenhum governo, exército ou arsenal consegue sabotar, uma ideia cujo tempo finalmente chegou. E é aqui que esta história encontra seu ponto de virada. Não o encerramento definitivo, mas o tipo de final que abre portas para aquilo que vem depois. Se esta análise te iluminou, mesmo que por um instante, então você precisa continuar essa jornada. E se isso já pareceu surpreendente, espere até ver o próximo capítulo que te aguarda aqui no canal. Um desdobramento que promete revelar o que realmente acontece quando a guerra deixa de ser força e se torna inteligência.